dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Ponte Pra Cá. Estamos de volta com a nossa edição de fevereiro do nosso podcast, uma média mensal, então, né? Fizemos um em janeiro, agora temos fevereiro. Estou ao lado do meu amigo Matheus para mais uma roda de debate sobre a construção da cidade. Tudo certo, Matheus? Tudo ótimo. Acho que vai ser um mês mesmo a nossa periodicidade aqui, mas também não vamos prometer nada, né, Gui? Podemos ter plantões, edições especiais e tudo mais, né? Pra quem não sabe também, assim, esse momento é meio devagar, né, na política alvoradense e na política como um todo, né? Não acontece grandes coisas até a volta das assembleias ali, né? Das sessões da Câmara. Das sessões da Câmara, isso. Mas, vamos lá, né, com alguma pauta. Vamos lá. A nossa primeira pauta, Matheus, é referente ao edital do Carnaval, né? A Prefeitura publicou, no final do mês de janeiro, o edital falando do Carnaval de Alvorada, que não tem data a princípio para acontecer, isso é um dos problemas desse edital, mas nós vamos entrar nisso depois, mas que o edital vem causando algumas preocupações na comunidade carnavalesca, né? Porque houve uma redução, né? Primeiro ponto, no ano passado cada escola recebeu 25 mil para fazer o seu carnaval, esse ano baixou para 17.500, e além disso a prefeitura no ano passado tinha investido em torno de 180 mil mais ou menos no evento, e até agora a prefeitura, a gestão atual ainda não divulgou quanto vai. A gente não sabe quantas entidades se inscreveram, né? Não foi divulgado quantas entidades se inscreveram e tiveram suas contas aprovadas, porque isso também está sendo cobrado das escolas, aprovação de contas. Mas essa falta de informações, como não saber a data, mas a questão da redução de valores, a não informação de quanto vai ser investido pela prefeitura, colocam em dúvidas um evento que é importante, né, Matheus? Tu sabe muito bem como, pra quem não sabe, o Gui é um folião aqui, né? Uma pessoa que a gente fala, ele não chega a ser do povo de carnaval, né? Mas ele tá sempre em blocos e vive, né? Respira carnaval. Né, esse impasse aí também é complicado, né, da gente ver, porque a gente sabe muito bem que algumas das agremiações aí e escolas de samba muitas vezes não tem as suas contas 100%, né? Então, tipo, agora que tá tendo um escrutínio maior assim pela liberação dessa verba, novas necessidades aí que as escolas têm que apresentar também para receber, né? E a gente sabe que esse apoio do governo aí é o que faz o carnaval acontecer em Alvorada, né? Porque geralmente quem é envolvido com o carnaval é um povo muito humilde, que faz acontecer muito no amor, né? Depende muito também dessa ajuda, porque geralmente não tem como investir do próprio bolso, porque não tem esse dinheiro, né? Então tomara que a gente consiga aqui como município manter essa tradição do Carnaval da Alvorada, né? Que é um carnaval que acontece há anos, teve um momento ali que não aconteceu, mas agora voltou ali ano passado, nos últimos 2 anos, né? Foi bem legal. Eu também sou meio folião. Vou dizer, né? Bem legal. Eu estava presente nas outras edições. Mas e se tudo der certo, vamos estar nessa, né? Sim, agora, né? A gente está torcendo para isso, tanto é que a gente traz essa pauta aí no primeiro lugar aqui já para com cobrança também, né, de que as coisas sejam mais rápidas para acontecer, porque o carnaval tá logo ali, né? O carnaval de Alvorada ele sempre foi um carnaval fora de época, até pela questão tanto dos feriados, quanto para não concorrer com Porto Alegre. Muitas vezes até algumas alegorias de Porto Alegre acabam sendo doadas para Alvorada depois. E como o Matheus disse, as agremiações de Alvorada têm algumas dificuldades, a gente sabe que nem todas têm barracão, que até precisa de pode, inclusive, fomentar para que essas escolas tenham mais atividades no decorrer do ano, tenham uma estrutura melhor, mas muitas delas é o desfile que faz elas viverem, faz elas acontecerem, e a gente precisa ter essa garantia, né? A garantia financeira de recursos, e a gente sabe quanto a inflação mudou, quanto diversas outras coisas mudaram, as coisas ficaram mais caras, e o recurso diminuiu, né? De 25 mil para 17.500, é uma redução que é sentida, né, com certeza. Isso se todas tiverem, como eu disse, suas contas aprovadas, né, como esse é o primeiro ano do novo governo, poderia um pouco ter uma flexibilidade maior de, nesse primeiro ano vai ser como era nos anos anteriores, mas a partir do próximo a gente precisa ter essa mudança, porque acho que é importante sim de profissionalizar e essa responsabilidade com o poder público, com o dinheiro público é importante, mas a gente precisa também ter essa transição mais suave. Porque, como eu disse, assim, o carnaval é uma festa popular, reúne milhares de pessoas. Eu e o Matheus estivemos nas 2 últimas. A gente sabe quanta gente movimenta, quanto fomenta a economia, seja direto, seja indiretamente. A questão de ambulantes e quem vive da economia criativa. Então, é uma questão muito importante.
mas a gente precisa ter a garantia dessa festa, né? Não tem nem data, não tem quanto a prefeitura vai investir, ela como recurso também, né? Beleza, 17 mil para a escola, mas a estrutura de palanque, de segurança, de som, isso não está garantido, quer dizer, não é que não está garantido, não está no edital, né? E lançar um edital assim no escuro é complicado, né? Como vai fazer as escolas escreverem, menos recursos, sem garantias de dados, sem garantias de valores, e como é que fica, né, Matheus? Essas dúvidas aí que tu trouxe são extremamente pertinentes, né? Porque o pessoal até quem não está envolvido, quem vai só para curtir a festa, também quer ter uma segurança, quer ter uma estrutura para poder ficar numa arquibancada melhor ali, ter um acesso melhor, ter a segurança pública também trabalhando no entorno como um todo, porque no fim das contas o carnaval é uma festa para ser curtida, né? Por toda a população, né? Agora também, como ela está acontecendo, como é que é o nome da rua ali, na frente do ginásio? Na Venceslau. Está acontecendo na Venceslau ali, também já tira um pouco do que muita gente dizia que atrapalhava a cidade, né? O carnaval ser na Getúlio Vargas, né? Agora ele está ali na lateral, só que demanda também a construção de umas arquibancadas móveis, né? Da colocação de bares mais para um momento certo, né? Quem também pode vender ali coisas ou não pode, o caminho das escolas, onde as escolas vão se concentrar, tudo isso aí demanda de recurso e dinheiro, né? Só que eu, pelo menos na minha opinião, acho que os bônus pagam os ônus, né? Porque, como tu bem disse, né? Milhares de pessoas vão assistir, milhares de pessoas vão para consumir e para manter a tradição, né, no nosso país aí, como carnaval, né? Uma data que para o Brasil, né? E é tão querida por todos aí, né? Eu acho que é interessante o governo ser mais assertivo, assim, enquanto que vai se colocar, até porque na hora de cobrar o recurso a gente também vai querer saber aonde foi certo e tal, né? E como tu bem falou, a profissionalização das escolas também tem que ser uma pauta, até para conseguir vir recursos de outros lugares, né? Mas como a gente sabe que não é fácil, né? É muito simples falar e demandar no papel, mas a vida real é muito diferente, né? Então a gente espera que o carnaval melhore em Alvorada cada vez mais para que atraia novas fontes de recurso, e seja uma festa cada vez melhor, que seja cada vez maior, e que Alvorada vire também referência, né, de carnaval, mesmo sendo fora de época, como tu bem disse, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa tradição de carnavais fora de época para não competir com os grandes centros, né? A Alvorada, ela não quer competir com Uruguaiana, não quer competir com Porto Alegre, mas é uma festa de nós, da nossa cidade, para nós mesmos. Uma outra pauta que surge aqui pra gente e que é triste ou alarmante, não sei como é que a gente vai usar, como a gente vai adjetivar isso, é referente à iluminação do campo do Arecuja lá no Jardim Algarve. Há 30 meses atrás, 31 meses atrás, o deputado Henrique Fontana, que só para vocês terem noção não é mais deputado, ele nem concorreu e ele ainda era deputado. Demorou tanto que acabou o mandato do... Isso. Encaminhou uma emenda para o campo do Arecuja, aqui em Alvorada, no bairro de Algarve, para iluminar esse campo, e com isso o campo do Arecuja seria o primeiro campo com iluminação da cidade. O campo lá no Algarve, que tem um time, que é o time do Arecuja, tem a escola de samba do Algarve, que é lá também com o barracão, é uma grande estrutura que tem próximo à Escola Gentil, para quem não conhece lá. Só que se passou todo esse tempo e quem for lá no campo do Arecuja não vê iluminação nenhuma ainda, né, Matheus? O que é triste, né? Porque é um dinheiro que vem, é um recurso público de uma emenda que a gente sabe que está na caixa do município, que já foi pago, não é? Está trancado em Brasília, não. Está no caixa do município. E infelizmente essa obra ainda não saiu do papel, né? Está só na parte da promessa, na parte do diálogo, mas não na prática para aquela comunidade, né? Pô, mas 30 meses demora, né? É muito demorado. Quanto tempo demora para trocar uma lâmpada, né? Quanto tempo demora para se colocar um poste no chão ali, né? Geralmente a gente reclama que não tem dinheiro, né? E quando tem dinheiro agora parece que a gente não precisa dele, né? Porque 30 meses é muito tempo para construir a iluminação, e seria um avanço para a cidade, né? Até pelo esporte, né? A gente sabe que a iluminação no campo ali ajuda na segurança, né, do entorno, ajuda também o pessoal que gosta de praticar um esporte à noite, alguma coisa assim, né? Daria muito mais possibilidades para o campo ser utilizado, e até mesmo ajudaria no pavilhão ali da escola de samba, né, o time que é do Arecuja ali, que consiga jogar em algum outro momento, mas isso é surreal, né, como tu bem falou, né, o cara perdeu o mandato e o dinheiro já está aí, a gente ainda não fez a obra, né, quantos prefeitos e quantos vereadores vão passar e esse dinheiro não vai ser utilizado pelo fim que ele veio aqui para Alvorada, né. Acho que alguma hora até tem que ser cobrado em uma outra esfera, né?
por que esse dinheiro não foi investido no campo, né? Pois é, a justificativa que a prefeitura dá é de que precisava de um projeto da CE para saber se a estrutura de energia da região suportaria essa instalação. Mas eu não acredito que demora 30 meses para fazer um projeto e, se preciso for, dar o ok e se construir essa estrutura. Até porque, assim, essa emenda, como eu disse, ela está aqui 30 meses, ela está aqui desde 2022, mais ou menos, 21, 22. É muito ruim de pensar que a emenda veio para fazer essa instalação, só que hoje esses equipamentos todos já estão mais caros, né? Tipo, o poste aumentou o valor, a iluminação, fiação, mão de obra. Então, daqui a pouco esse dinheiro já nem vai ser o suficiente, a prefeitura já vai ter que inteirar. Isso, inclusive, mostra uma ineficiência. A prefeitura vai ter que gastar mais, daqui a pouco a prefeitura precisaria de uma contrapartida pequena, ou nem dá contrapartida, agora vai precisar dar mais, porque por essa morosidade de concluir um processo. Que assim, a gente está fazendo isso, eu trabalho no Jornal Semana, em janeiro a gente publicou uma matéria sobre. Não tem previsão de quando ela vai, de fato, está trancada em projetos, em parte de engenharia e tudo mais. Não tem licitação para contratar empresa, não tem essas questões, o que é muito ruim, né? Porque, então, quer dizer, uma licitação normalmente demora de 30, 90 dias, mas o tempo para instalar, talvez esse ano, talvez em fevereiro do ano que vem, no nosso podcast, a gente tem que fazer de novo um programa sobre isso, porque de novo isso não vai estar pronto. Tomara que não, né? Mas de novo isso não vai estar pronto. A própria companhia elétrica já se privatizou, né? Nesse meio tempo, né? De tanto tempo que demorou, né? E também mostra de um jeito meio apressado das coisas no início, que agora não nos entrega nada, né? Apressado no caso de fazer um estudo de viabilidade antes, né? Eu também não sei qual o impacto assim da iluminação de um campo assim seria para a rede elétrica, tendo em vista que hoje em dia a gente avançou muito em iluminação pública, né? A gente vê que Porto Alegre, principalmente, né, tem uma iluminação de LED que gasta muito menos e tal. Alvorada já tem isso, em menos quantidade que Porto Alegre, mas Alvorada já está nesse movimento também. Né? E tudo isso aí, esses avanços tecnológicos aí, só que como tu bem disse, a inflação tá aí, né? A gente sofre aí com o poder de compra do brasileiro aí tem sido impactado, então tu imagina nessas coisas mais técnicas, né? Que é fio, poste, cabo, tudo que é necessário para fazer a instalação, isso aí também aumenta muito, né? Porque muito material é importado, né? Então, agora vai onerar o cofre do município, só que cada vez que demora mais, cada dia que demora mais, o valor fica menos atrativo. Daqui a pouco o município vai ter que colocar mais dinheiro do que a própria emenda trouxe para poder construir essa obra, né? E é um negócio que nós temos secretarias, nós temos secretários aqui e pessoas para que façam esse trabalho, né? Mas essa justificativa para mim parece ser meio ela cai meio que em falso, né? Porque dentro da própria prefeitura, cara, não pode ser tão difícil assim iluminar um campo, né? Senão a gente vai ficar com esses mesmos problemas, né? E assim, a Alvorada precisa disso, porque os outros campos também, daqui a pouco era um ponto de partida para conseguir os outros, né? E melhorar o nosso município, né? Aqui primeiro a gente não quer em nenhum momento dizer que isso já é responsabilidade do Douglas, né? Até porque essa emenda está aqui há 30 meses e tinha outra gestão antes. Essa é uma emenda que veio do Fontana, que era do PT, que era outro deputado, que nem deputado é mais, como a gente falou. Mas é isso, assim, agora o Douglas assumindo, e a gente sabe que é em torno de 45 dias de governo, mas precisamos destravar essa obra é fundamental para aquela comunidade. E é como tu disse, pode ser o pontapé. A gente sabe que há um tempo atrás, o primeiro campo que foi revitalizado com uma emenda, né, acho que na época do Cherini, se não me falha a memória, foi o campo do Tarumã. Logo depois do Tarumã veio do Bom Sucesso, logo depois do Bom Sucesso veio do Agriter, parece que já tem recursos para outro campo, então, através do vice-prefeito Walter, foi articulada a reforma de vários campos de futebol da cidade. Teve o pontapé inicial que foi em Tarumã, talvez é como tu disse, o primeiro campo que vai ser iluminado é o pontapé do Arecuja, para que se vá atrás de outros recursos. Até porque, assim, como é que a gente vai atrás, daí, agora assim, o Douglas ou os vereadores, como é que o Douglas vai a Brasília atrás de uma emenda para iluminar um campo, eles vão olhar, tá, mas vocês estão com 30 meses, um dinheiro lá de outro, vocês não conseguiram executar, como é que vocês querem outro? Então, até para a cidade como um todo fica feio isso, sabe? Hoje o Henrique Fontana é representado pelo Lindemeyer. Como é que o Lindemeyer vai botar uma emenda na cidade e confiar que vai ser executada se faz 2 anos para 3 aí que tem uma emenda aqui trancada? E, infelizmente, essa não é uma única emenda, né? A gente tem outras emendas, inclusive do Henrique Fontana, inclusive do Lindemeyer, e daí do Lazier Martins, que nem senador é mais, tem emenda dele trancada na cidade. E, tipo, a gente, agora é óbvio, repito, não é a responsabilidade do Douglas, que não era ele, mas a partir de agora é a responsabilidade dele tentar destravar isso, para a gente poder ter essas obras, essas benfeitorias sendo feitas, independente do partido que está enviando, independente do partido que está executando.
E a nossa última pauta do dia, e acho que é a pauta mais complexa, talvez vai ser o bloco mais longo, é um grande bloco sobre educação, né, Matheus? A gente tem 3 questões, inclusive por ser 3 a gente poderia ter feito um programa só especial de educação, mas acho que as outras pautas eram importantes também, que envolvem a educação. A primeira delas, acho que é o pagamento do piso do magistério, né? O prefeito Martello assinou o documento, já mandou a lei já foi aprovada pela Câmara de Vereadores em uma sessão extraordinária, de que Alvorada vai voltar a pagar o piso do magistério para os professores e demais profissionais de educação, não só quem está em docência, com retroativo de janeiro, e Alvorada volta a pagar o piso, né? Teve 2 anos ali durante a pandemia que isso não foi pago, e Alvorada daí tinha voltado a pagar o piso depois do ano passado, mas esse ano não tinha regulamentado a lei, saiu a lei do governo federal, Alvorada regulamentou, a Câmara aprovou, retroativo de janeiro e para todo mundo. Essa parte para todo mundo não tinha, tá? Uma emenda do vereador Cleiton assinada por todos os vereadores para que fosse até para quem não está em docência. Mas que é uma luta dos educadores. É por mais que a gente sabe que o piso do magistério é o mínimo, a gente está comemorando o mínimo, mas é importante que a Alvorada pague o piso do magistério, né? Que já aconteceu algumas vezes de não pagar. A gente sabe que a profissão do magistério é uma profissão que sofre bastante, assim, principalmente a remuneração, né? Então, assim, é uma notícia boa, mas como tu bem disse, né, é uma notícia boa, mas a gente está comemorando o mínimo, né? A gente precisaria de mais recursos assim, pro magistério, mas ao menos está se pagando o piso, né? O que é até engraçado a gente estar comemorando isso, né? Só que esse avanço ali pelo lado do vereador Cleiton ali de abranger toda a comunidade escolar é importante também, porque a gente sabe que esses profissionais que não estão na docência também sofrem bastante, porque geralmente eles não são vistos, né? A classe de professores geralmente ela é bem unida, né? Só que na hora de se protocolar alguma coisa, só se lembra quem está na docência. A gente não sabe que, ou pelo menos esquece que existe toda uma estrutura, né, para manter funcionando a educação, né? Não é só sala de aula, muitas vezes a parte administrativa, a parte de manutenção, toda essa aí também é necessária e muitas vezes negligenciada. Então é uma bola dentro, né? Mas que a gente espera que no próximo ano e nos próximos anos aí a gente consiga avançar, né, numa remuneração melhor, né, melhores horários, que vai ser também mais à frente a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Mas é isso, vamos comemorar o mínimo, porque qualquer vitória é vitória, né? Agora indo para uma pauta mais complicada, talvez, é a questão dos horários da educação, né? Horários de educação. Isso, horários de educação. Não, horários de educação. Vamos primeiro para a questão das remoções, que é o que foi. Vamos por uma ordem cronológica. Na última semana, uma série de professores foram notificados que estavam sendo transferidos de escola. A gente sabe, segundo o sindicato, que algumas dessas movimentações não tinham justificativa, não tinham a motivação apresentada, o que gerou uma série de insatisfações, né? A gente sabe que alguns professores buscaram vereadores, alguns professores buscaram o sindicato, inclusive o sindicato entrou com um mandato de segurança para garantir o direito desses professores de voltarem para suas escolas, professores e supervisores. A gente sabe que teve a Câmara de Vereadores também teve, através do mandato de um vereador, esse trabalho de entrar com uma denúncia ao MP pedindo que seja garantido a permanência desses profissionais, porque, como diz, não foi apresentada uma motivação para essa transferência. Inclusive a deputada Sofia Cavedou veio em Alvorada também para falar sobre o assunto. E a gente não sabe como está no momento, né? Porque tanto a decisão do mandato de segurança saiu na quinta-feira, como uma outra decisão do MP também saiu, acho que na sexta, para valer a partir de segunda. Mas alguns relatos, segundo o próprio sindicato, são de que os professores voltaram para suas antigas escolas e não foram recebidos, descumprindo uma ordem judicial. Porque é muito ruim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma baita notícia da educação, que é o piso do magistério sendo pago, a gente tem essa notícia não tão boa, né? Uma notícia ruim dessas transferências sem motivo. A gente não sabe se é por questão política, se é por questão de trabalho, o que motivou, né? A prefeitura não se pronunciou a respeito. Mas, parece que a gente existem diversos problemas da cidade para serem resolvidos, não tem por que criar mais um, né, que seria essas remoções sem uma explicação. Pelo menos a alegação dos profissionais que foram removidos é de que não tem uma motivação, né? No mínimo estranho isso está acontecendo no município, porque os professores, eles muitas vezes já estão acostumados aí com a comunidade, né? Já estão com a sua vida ajustada também para trabalhar em determinada escola, daí acaba voltando para a escola e não tem que ir para outra ali, reajustar todos os seus horários, todas
Para quem não sabe também, às vezes o professor tem várias escolas diferentes que trabalha, né? E já conseguiu ajustar a sua rotina a isso. E agora tem que estar passando por essa complicação na vida, né? E sem uma justificativa forte para a gente poder entender, né? Fica muito estranho a gente pensar que isso está acontecendo, porque levanta várias dúvidas da motivação real, né? Do porquê esses professores, né? Não todos os professores, né? Tenham sido removidos do seu trabalho, né? E muitas vezes o trabalho de um professor é um trabalho contínuo por anos, né? Ele fica na mesma escola por anos. Vínculo com a comunidade, conhece família de aluno, conhece todo mundo, né? E muitas vezes tu pode ser removido para uma escola muito longe da que tu está acostumado, ter que se recolocar, né? Parece que é uma medida para incomodar a vida desses professores, né? Então, por isso que levanta dúvidas, a gente também não vai estar apontando o dedo para ninguém, né? Mas que é estranho, e levanta várias dúvidas sobre o porquê, né? Principalmente a motivação, porque não tendo uma justificativa fica muito difícil a gente não falar em perseguição, mas também não vamos estar falando nada, a gente não pode cravar nada, né? Só que é estranho, é estranho. Inclusive a gente se coloca à disposição que se a prefeitura publicar alguma nota a respeito, se pronunciar a respeito, a gente traz esse assunto de volta aqui para explicar o que é que está acontecendo, daí sim com uma resposta oficial, né? Mas até então é isso, a gente sabe tanto desse processo que o vereador propôs, quanto o processo que o sindicato propôs, de que se revolte atrás. A princípio, a do CIMA eu tenho certeza que já foi dado aceite, mas que nem toda escola recebeu de volta o seu profissional. Talvez por orientação da SMED, talvez por alguma orientação que foi dada, houve uma negativa mesmo com essa decisão judicial do Ministério Público. A gente vai ficar de olho nisso porque, de fato, é um assunto importante, que é isso que o Matheus falou. A gente sabe dos vínculos com a comunidade, que muitas vezes eu tive acesso a alguns dos professores, tem professor que está há mais de 10 anos na determinada escola, então o seu filho já estuda na escola também, já tem uma relação de morar no bairro, então, a gente sabe também, tem um amigo nosso que foi chamado recentemente num concurso no município, então não é por falta de professor, o município está chamando. E se tu tirar o professor de um lugar e levar para outro, não soluciona o problema, né? Que vai faltar, tu vai ter que fazer a troca para repor aquele. Então, de fato, é muito difícil a gente entender, mas a gente vai ficar à disposição e cuidando isso, né? E outra pauta, depois de encerrar esse blocão de educação, é referente à mudança de horário nas escolas. A partir de agora, as escolas, o horário da manhã é das 7h30 às 11h30, da tarde da 1h30 às 5h30 e de noite das 6 às 10. Esses horários vêm causando, essa mudança de horário, um desconforto em um grupo de pais, assim, uma parcela da comunidade, que não gostou da ideia da aula começar meia hora mais cedo, por uma questão até que nós temos o inverno no Rio Grande do Sul muito rigoroso. O inverno é rigoroso, que é frio, né? Volta às aulas, pensando mais à frente. Ah, sim, é que tu tem a visão. Tô lá na frente, visão pra frente, né, cara? Eu tô passando calor aqui. E principalmente a parte da noite, né? Porque a aula da noite termina às 5 da tarde, termina às 5h30 e da noite começa às 6. Como é que esse professor vai ser o professor que, como o Matheus disse, dá aula em 2 escolas, vai em meia hora conseguir se deslocar de uma escola para outra para dar aula? Isso é muito complicado, né? A gente sabe que um grupo de pais lançou um abaixo-assinado na tarde. A gente está gravando esse podcast hoje é domingo, dia 16. No sábado, dia 15, um grupo de pais lançou um abaixo-assinado para tentar reunir simpatizantes da causa. Até o momento já existem 873 assinaturas nesse documento, que é com a ideia, que é apresentando os pontos, as justificativas de por que ser contra essa mudança de horários. Inclusive já procuraram também o sindicato, procuraram também vereadores, ex-vereadores, tem várias pessoas aí se abraçando essa causa, se unindo a essa causa, para tentar reverter essa decisão, que aí nós vamos entrar nesse debate. Até onde a gente sabe, o Conselho de Educação não foi consultado sobre isso, as comunidades escolares, pelo menos esses pais que assinam, alegam que não tiveram nenhuma consulta referente a isso. Câmara de Vereadores também não foi consultada, foi uma mudança da Secretaria de Educação e que não foi dada nem a procura desses órgãos, como eu disse, ou essa consulta à comunidade, e também não foi dada uma explicação do porquê essas mudanças, né? Qual é o objetivo dessas mudanças, o que causa uma preocupação, né, Matheus? Isso aí atinge diretamente a rotina de todo mundo, né? Muitos pais também já acertam seus horários ali antes de trabalhar para poder levar o filho na escola, com talvez alguma sobra. O professor trabalha em outra escola que também é muito longe, não vai conseguir chegar no horário.
né, isso aí parece ser uma medida meio autoritária da Secretaria de Educação, porque não teve uma consulta pública, né, para saber se realmente esses horários eram melhores ou não são melhores, né? Isso aí tudo tem que ser debatido, né, porque cada comunidade tem seu jeito, né, de se adequar, né? Daí tá chegando aí, volta às aulas já quase, e agora os pais têm que se preocupar com isso, os professores têm que se preocupar com isso, parece que é mais uma medida para espezinhar essa comunidade, ou tipo, perder a chancela, né? Porque quem querendo ou não, quem deveria ditar isso aí é as comunidades escolares, né? Para entender os melhores jeitos de se ter, os horários, né? Como tu bem falou, inverno rigoroso pra caramba, agora começa mais cedo isso, né? Meia hora mais cedo. Isso. Então, meia hora antes já é bem mais difícil, né? Um turno quase entrando dentro do outro, e daqui a pouco a gente vai começar direto, né? E tem muito professor que faz só 20 horas, né? Isso aí é pouco dentro do mesmo lugar, 20 horas na mesma escola, no caso, né? E daqui a pouco tem mais 20 para pagar em outra escola, né? E esse deslocamento todo para o professor é muito difícil. Então a gente espera que também venha uma justificativa oficial do porquê, embasando, né? Porque não tem por que ter essa... Porque foi uma... Tipo assim... O que tinha de errado no horário anterior, né? Porque até para deixar claro, isso foi divulgado nessa semana. As aulas começam segunda agora. Tipo, faz 2-3 dias que a prefeitura divulgou isso. Se divulgou em cima da hora. Muitas vezes os pais se organizaram para esse ano letivo, sabe? E por que essa mudança? Acho que além de... a gente cobrar a mudança, a gente quer entender o porquê. Tem uma explicação, um estudo técnico de por que vai ser mudado, por que a aula vai começar mais cedo agora? Tem uma explicação para isso? É isso que a gente quer entender. A gente quer entender, e a gente também, de novo, se coloca à disposição quando essa divulgação sair do porquê. Se sair, né? Se sair, porque a ideia é realmente entender. Daqui a pouco tem um estudo que vai explicar isso, questão de redução de gastos, que tem uma explicação para essa mudança, porque acontecer essa mudança uma semana antes das aulas voltarem causa estranheza, né? A gente espera que tenha uma explicação, que essa explicação seja plausível também, né? Porque senão fica só uma arbitrariedade de qualquer coisa que está acontecendo, a gente faz do jeito que a gente quer, né? A gente sabe que o ambiente escolar tem que ser um ambiente democrático, né? É importante ser. E essa medida aí não me pareceu muito democrática, não, né? Principalmente do jeito que foi feita, sei lá, uma semana antes das aulas voltarem, né? Pelo menos é justificado o espanto dos pais e da comunidade. E isso aí sim, se o ouvinte aí que está nos ouvindo, um recado procure seu vereador, procure seu líder comunitário, alguma pessoa que possa entrar, e também forme o coro junto ali com um abaixo-assinado para que realmente se mobilize, né, a secretaria. E é isso, gente. Terminamos mais um programa aí com 3 pautas importantes para a cidade. Esse é o último vídeo um pouco maior, porque é uma pauta que engloba 3, né? 3 subpautas, mas tudo dentro do guarda-chuva da educação. E é isso, vamos tentar manter a periodicidade mensal pelo menos vai ser mantida. Talvez tenha mais de um por mês, mas talvez voltamos ainda em fevereiro, mas se não em março estamos de volta. E como o Matheus disse, agora começando as sessões, começando o ano legislativo, o nosso colunista também já confirmaram que vão voltar, que é importante pra gente. Então, que são educadores, né? São educadores. Então, estaremos de volta a qualquer momento com mais programa, né, Matheus? Vamos, né, um bom pontapé aí de início de ano, né, 2 programas em 2 meses aí, né, mantendo a nossa periodicidade. E assim, a gente também não diz que vamos gravar toda vez no primeiro dia do mês. Não, isso aí a gente, né, o mês tem 31 dias, a gente vai aproveitar o máximo possível. Mas assim, pautas importantes já começam a acontecer, né, a volta às aulas é sempre um debate, né. E mantendo a tradição, né, de denúncia aqui do nosso podcast, né, denúncia e cobrança aqui do poder público. Fica um abraço aqui a todos nós, esperamos os nossos colunistas na próxima. Até mais.